Weber vai falar que esse é o pulo do gato. Foi exatamente isso. A ressignificação, a mudança na ideia de trabalho. Foi essa a contribuição que as éticas protestantes, principalmente calvinistas, deram e que possibilitaram o desenvolvimento do capitalismo no Ocidente. E não é só isso. O calvinista é aquele que trabalha com disciplina, com carinho, com atenção. Ele deve negar o ócio. O que é o ócio? É o lazer, ou seja, você deve descansar apenas o necessário para que no outro dia você volte para a disciplina do trabalho. A riqueza, pessoal, ela passa a ser socialmente valorizada. Você ser rico passa a ser um sinal que você está no caminho certo. Porém, é um sinal que você está no caminho certo, mas você está trabalhando para ficar rico? Não, você está trabalhando para demonstrar a sua fé em Deus. Então, por mais rico que você seja, você deve manter uma vida simples. Galera, e o Weber fala, foi essa nova ética que vai influenciar o desenvolvimento do capitalismo. E ele fala, olha, está explicado. É por isso que os empresários mais ricos nos Estados Unidos e os melhores trabalhadores eram calvinistas. Porque quando eles estavam trabalhando, eles não estavam fazendo só para fins financeiros, mas eles estavam fazendo por uma ética de valor religioso. Era a forma que eles estavam demonstrando a fé deles em Deus. Esse é o pulo do gato, galera. Isso é a sociologia da religião. Vocês viram que a gente não falou de Deus? Deus no sentido, a gente não discutiu se Deus existe ou não. O que a gente discutiu é como que as mudanças nos valores propostos por uma religião influenciou o desenvolvimento do modelo econômico que nós vivemos. E aí, pessoal, perguntas? Só para concluir, e aí o Weber vai comparar a ética protestante calvinista do Luca com a minha ética católica. E, novamente, não tem nada de positivo nem de negativo aqui. Ele não está dando a sua opinião pessoal, ok? Por que foi a ética protestante calvinista que desenvolveu o capitalismo e não a ética católica do Igor? E aí ele vai falar o seguinte, porque a ética protestante calvinista é uma ética de ascetismo mundano. O que quer dizer ascetismo mundano? Vocês já ouviram o termo asceta, pessoal? Alguém sabe o que é uma pessoa asceta? Não? Uma pessoa asceta é que dedica a sua vida para a espiritualidade, para a sua religiosidade. Uma pessoa asceta é uma pessoa, galera, que leva a sua religião muito a sério, que vive a sua religião com muita seriedade. Por exemplo, um padre é um asceta, uma freira é uma asceta, um monge budista é um asceta, um pastor é um asceta, uma pastora é uma asceta. Então, é uma pessoa que leva a sua ética religiosa, a sua espiritualidade, a sua religiosidade muito a sério. E não precisa ser só líderes religiosos, como eu falei. Por exemplo, eu tenho uma tia minha que é asceta. Ela é católica, ela se aposentou, ela era professora da UFO, ela se aposentou hoje, ela dedica a vida dela à igreja. A agenda dela é dedicada à igreja. Então, ela é uma pessoa asceta. Só que, galera, por que mundano? Porque ele vai falar que o calvinismo é um ascetismo, ou seja, é uma demonstração da sua fé dentro do mundo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O calvinista é aquele que demonstra a sua fé através da sua ação dentro do mundo, por isso mundano, vem de dentro do mundo. Como assim? O calvinista deve demonstrar a sua fé através da sua ética do trabalho, trabalhando com disciplina, com carinho, com seriedade. Então, suponhamos que eu seja calvinista. Como que eu demonstraria a minha fé aqui? Através da minha conduta aqui com vocês, a ética do trabalho, com carinho, com seriedade, com atenção. O Luca, que é estudante, que não trabalha, é calvinista. Como que ele demonstra a fé dele? O Luca sempre foi uma pessoa muito dedicada, muito séria com os estudos. Isso é uma ética calvinista, da seriedade, da disciplina, porque você está demonstrando a sua fé, o seu valor religioso.
Então, é uma ética mundana porque é uma ética dentro do mundo. Agora, o catolicismo, o Weber chama que é uma ética de fuga do mundo. E aqui, novamente, ele não está falando mal do catolicismo. O que ele quer dizer é que é o seguinte: por que não foi o catolicismo que desenvolveu o capitalismo? Porque os católicos